É muito importante nós termos o hábito de orar, o hábito de buscarmos ao Senhor antes de fazermos qualquer coisa ou antes mesmo de tomarmos qualquer decisão, assim como Davi fazia. Esse é o estudo de número 1056 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos orar com fé e certeza da vitória, porque nós somos ouvidos pelo Senhor. O Senhor dá atenção às nossas orações. Vamos ao nosso tema, orando com certeza de receber vitória. O nosso texto base está no livro de Salmo, o número 20, o verso de 1 a 9. Muitas pessoas oram mecanicamente, simplesmente por orar ou até por obrigação. E quem sabe, muitos estão orando, mas achando que Deus não os estão ouvindo. E no Salmo 20, o Salmo da autoria de Davi, nos ensina que devemos priorizar a oração antes de tudo. Antes do rei Davi e dos soldados do exército de Israel saírem à guerra, era costume deles se reunirem para intercederem pelo rei, para terem vitória e serem ouvidos pelo Senhor. E o versículo 1 nos mostra a confiança deles no Deus vivo, pois o Senhor ouve e responde às orações e eles criam nisso. Salmo 20, verso 1 diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Nessa oração, eles estão pedindo ao Senhor para ser gracioso, para abençoá-los, ouvindo a oração, respondendo e protegendo. Sabe por que eles podiam orar assim? Porque eles sabiam que o Senhor é torre segura. Salmo 46, verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que afirmação maravilhosa que eles tinham. Eles sabiam que o Senhor era lugar seguro, era um lugar alto, era impenetrável, e que no Senhor eles estavam seguros, mas também eles criam que o Senhor era fortaleza segura. Salmo 46, verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Fortaleza é fortificação, é baluarte, é segurança, é firmeza. Eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso era a fortificação para eles. Eles podiam encontrar no Senhor segurança e firmeza, mas também eles sabiam que Deus, o Todo-Poderoso, é um abrigo seguro. Salmo 9, verso 9, Davi diz assim: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Abrigo é um muro protetor, é um amparo, é proteção, é um refúgio. E eles tinham certeza que o Senhor socorria, que o Senhor auxiliava na aflição e na angústia. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. E tem outra versão que diz que Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos nos refugiar no Senhor. E Davi e os israelitas tinham certeza que Deus, Ele ouve e Ele responde às orações. Salmo 18, verso 6, Davi diz assim: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. O nosso Senhor, Ele nos dá atenção, Ele nos ouve, Ele nos responde e Ele nos socorre. Quando fala o nome do Deus de Jacó, está fazendo menção ao Deus de promessa, o Deus que fez promessa aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Deus, Ele instruiu a Moisés que o povo deveria ser abençoado com a bênção proferida por Abraão ou pelos sacerdotes. Sabe por quê? Porque eles poderiam invocar o nome dele, o nome dele que é poderoso. Números capítulo 6, verso 26 e verso 27 diz que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Sim, eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Olha, eles invocariam o nome do Senhor e seriam abençoados
eles encontrariam graça, amor e paz, e da mesma forma somos nós. Quando nós invocamos o Senhor, quando nós clamamos o Senhor, nós somos ouvidos por Ele, nós podemos encontrar a graça, o amor e a paz. E o sacerdote Eli, certa vez, ele abençoou Ana, ele usou o nome do Deus de Israel. 1 Samuel capítulo 1, verso 17 diz: então Eli lhe disse, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Quando Ana, ela ouviu essa bênção do sacerdote Eli, ela creu e ela recebeu a bênção, ela recebeu a vitória, ela teve a oração dela respondida por Deus e ela engravidou de Samuel. No versículo 2, o salmista demonstrou a confiança que ele tinha em Deus, sabia que Deus o ajudaria e o sustentaria. Salmo 20, verso 2 diz: do santuário te envia ajuda e de Sião te sustenha. Santuário é o lugar da habitação do nosso Deus. Já Sião é onde geograficamente estava o templo construído, era um tipo da habitação de Deus. E lá em Sião foi onde o rei Davi construiu a cidade de Davi. O profeta Isaías nos ensina que o Senhor habita com os que estão em angústia, em aflição, com os que estão com o coração quebrantado e contrito. Isaías capítulo 57, verso 15, olha que tremendo, porque assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Olha o que o Senhor afirma: habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. O Senhor, Ele fortalece, Ele levanta, Ele dá ânimo e dá alento àqueles que o buscam, mas que o busca com coração sincero, aqueles que estão angustiados, mas aqueles que o buscam com um coração quebrantado. Após a ascensão do nosso Jesus ao céu, o Espírito Santo veio habitar em nós, nós passamos a ser a habitação do Espírito do Deus Altíssimo. Olha que privilégio que nós temos. E no versículo 3, o salmista pediu ao Senhor para se recordar das ofertas e apreciar os sacrifícios. No Salmo 20, verso 3, que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Segundo os historiadores, era normal, antes do rei sair à guerra, ele fazer ofertas e sacrifícios de holocaustos. E é interessante que nós vemos o exemplo de Saul, só que Saul fez o sacrifício e ele não poderia fazer, porque o sacrifício, a oferta, deveria ser feita somente pelo sacerdote. E Deus, você lembra que ele apreciou e ele aceitou a oferta de Abel? Por quê? Porque foi feito com coração puro e sincero diante de Deus, assim como Davi na oração dele de arrependimento, ele falou isso ao Senhor. Salmo 51, verso 19, ele diz assim: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Tem pessoas que querem fazer orações, querem fazer jejuns como sacrifícios, e muitas vezes por motivações erradas, para serem vistas pelos homens ou para tentar levar Deus a agir a seu favor. Mas assim o Senhor não aceita. O Senhor aceita aquilo que é feito com um coração sincero. No versículo 4, o salmista pediu ao Senhor para conceder o desejo do coração dele e para que tivesse sucesso. Salmo 20, verso 4 diz: que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Davi, ele se agradava de Deus e ele agradava a Deus. Davi sabia que o Senhor realiza os desejos do homem quando está no centro da vontade dele. No Salmo 140,
45, verso 19 diz: assim ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Deus conhece as nossas necessidades, o nosso Deus nos sustenta, o nosso Deus está conosco, Ele é o provedor, Ele é o Jeová Jireh. Já no versículo 5, o salmista demonstra a alegria e a gratidão do povo pela vitória conquistada. Salmo 20, verso 5 diz: saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. E tem outra versão que diz: nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Ainda no Salmo 118, verso 15 diz: jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a destra do Senhor realiza maravilhas. Nosso Deus é poderoso, Ele é fiel para nos abençoar, para nos dar vitória, e nós precisamos ser gratos e alegres, precisamos nos posicionar diante de Deus, precisamos nos lembrar que nós servimos ao Deus do impossível. No versículo 6, o salmista Davi fala: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Tem outra versão que fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá lá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Muitos estudiosos da Bíblia atribuem o Salmo 20 ao Senhor Jesus como ungido de Deus, mas nós vemos que no caso de Davi, Davi foi ungido com azeite e foi ungido por 3 diferentes momentos. No versículo 7, o salmista Davi está demonstrando a confiança dele no nome do Senhor. Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Muitas pessoas confiam na criatura, confiam em carros e confiam em cavalos, confiam na força do seu braço, na sua inteligência, na quantidade da sua riqueza e de seu dinheiro. Mas Davi, ele está demonstrando que confiava unicamente, exclusivamente e plenamente no Senhor. Davi nos ensina que devemos confiar plenamente no nosso Senhor, pois o nosso Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é fiel, Ele age a nosso favor, Ele pode destruir toda a força inimiga e é dele que vem a vitória. Davi, ele entendia que o socorro dele tinha que vir do Senhor, porque o socorro do ser humano é inútil. Salmo 60, verso 11, dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. O ser humano, ele pode falhar, ele pode nos frustrar, ele pode nos entristecer, mas o nosso Deus, ele não falha. Nós podemos confiar plenamente nele e esperarmos pela vitória, porque é Deus quem dá vitória ao seu povo. No versículo 8, que é o penúltimo versículo, o salmista Davi demonstrou confiança na proteção do Senhor, na vitória que vem dele. Salmos 20, verso 8, eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Os inimigos, eles não se sustentam na presença do Senhor, mas os que temem o Senhor são sustentados por Ele, são colocados de pé por Ele e são cuidados e protegidos por Ele. O nosso Deus, Ele está conosco. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8 diz: com Ele está o braço
pedaço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O Senhor está conosco, nos ajudando, Ele está guerreando as nossas guerras. Temos motivos para confiarmos plenamente no Senhor, para termos certeza na nossa oração que o Senhor nos dará vitória. Nós precisamos, assim como Davi, ter essa certeza que nós vamos orar e o Senhor nos dará vitória. E Davi terminou esse salmo com o versículo 9, suplicando ao Senhor por salvação e proteção. Salmo 20, verso 9 diz assim: Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos no dia em que a ti clamamos. Muitas pessoas não querem suplicar ao Senhor, muitas pessoas querem exigir do Senhor uma bênção, um favor e uma vitória, mas Davi nos ensina na sua oração que devemos priorizar a oração, devemos priorizar a súplica, devemos nos posicionar humildemente diante de Deus, pois nas aflições, nos sofrimentos, nós podemos, assim como Davi, pedir ao Senhor para nos ouvir, para nos dar vitória, para agir a nosso favor e nos dará atenção às nossas súplicas. E Davi ainda terminou esse salmo demonstrando a certeza dele de que Deus ouve e Deus responde às orações. Vamos ver o Salmo 5, verso 2, que é o Salmo de Davi, que fala assim: concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois a ti que eu suplico. Davi nos ensina que nós podemos orar ao Senhor, certos de que seremos ouvidos, certos de que receberemos a atenção, as bênçãos e o favor do Senhor, mas não podemos nos esquecer que não é por merecimento, mas é porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e Ele protege e segura os que se refugiam nele. Eu vou concluir dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a orarmos com confiança, certos de que receberemos a vitória do Senhor, assim como Davi fez, assim como o povo de Israel fez. Nós precisamos priorizar a oração antes de qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem algum comentário, alguma pergunta e até mesmo sugestão, faça aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso não está inscrito no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, nosso bondoso Mestre, continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.